Pessoal, boa noite. Vamos dar início aí mais um dia. Bom, vocês já viram sobre parte de laje maciça e o dimensionamento da viga seção T, certo? Bom, só relembrando um pouquinho, porque esses conceitos eles vão ser úteis para a gente poder estar dimensionando as lajes nervuradas, né? Então, primeiramente, o que é uma laje nervurada? A partir do momento que a gente tem nervuras na nossa estrutura, ela é chamada de laje nervurada. Essa nervura, ela pode ser em uma direção ou em duas direções, né? Então, quando a gente fala de laje nervurada, nós podemos ter aquelas que têm duas direções, né? Que é como se fosse a laje alveolar, a laje cogumelo, né? Que tem aquelas cubetas. Nós podemos ter a laje alveolar, que é numa única direção, que é aquele tipo de laje que é utilizada normalmente em elementos pré-moldados. E nós podemos ter as lajes de vigotas treliçadas ou aquelas de vigotas que também são em uma única direção. Tá? Então, essas vigas de concreto ou de vigas treliçadas, que são em uma única direção, elas também são chamadas de lajes nervuradas. Tá? A diferença é que tem algumas que são em uma única direção e outras são em duas direções. Tá? Bom, o método de dimensionamento, ele é bem parecido com o método de lajes maciças e também tem alguns conceitos que são similares ali com o dimensionamento de viga seção T, tá? Então, quando a gente fazia o dimensionamento de uma laje maciça, a primeira coisa que a gente tinha que analisar é a questão das condições de contorno dessa laje, né? Então, aqui eu trago alguns exemplos. Então, por exemplo, eu tenho essa laje aqui, qual que é a condição de contorno dela? Ela está toda apoiada. Essa outra condição, ela está apoiada em três dimensões, né, nesses três lados, e no quarto lado ela é engastada. Engastada na direção X, né, no lado X, que é o lado menor. E aqui é uma outra condição que ela está engastada do lado maior, que é o lado do Y. Tá? Então, sempre o LY é o lado maior, o LX é o lado menor. Então, na laje maciça, nós tínhamos que analisar essa condição. De qual lado, as condições de contorno de todos os lados, né? E aí tem essa diferença também, dela estar engastada no lado menor ou estar engastada no lado maior, tá? Então, isso que é basicamente o dimensionamento de uma laje maciça. Então, a gente analisa essas condições de contorno e faz todos os cálculos relacionados aí à parte de dimensionamento das cargas da estrutura, calcula os momentos, majora os momentos, minora as resistências de concreto e de aço, e aí até encontrar a nossa área de aço propriamente dita. Tá? Então, existe essa diferença aí entre a maciça e as nervuradas, que são alguns detalhes específicos, mas o processo em si é bem parecido. São algumas situações que mudam um pouquinho. Tá? Então, para isso, eu trouxe um exemplo para a gente poder estar desenvolvendo. Eu optei em começar fazendo a laje nervurada unidirecional, tá? Daí, na próxima aula a gente faz a bidirecional. Senão ia ficar muito bagunçado. A gente fazia a bidirecional e depois voltar para a unidirecional. Tá? Então, eu optei em fazer primeiro essa unidirecional. Então, deixa eu só abrir aqui. Então, assim, só relembrando um pouquinho. Lá na maciça, a gente analisaria as condições de contorno e buscaria naquelas tabelas, né, as informações de MY, MX, os valores para a gente poder estar calculando os momentos propriamente ditos, né? Agora, na parte de laje treliçada, o que nós temos? Nós temos que entender o seguinte: quando eu tenho essa laje treliçada, eu tenho uma seção diferente agora. Então, eu vou ter um material que é o meu enchimento e eu vou ter esse formato como se fosse uma seção T. Então, a gente parte desse princípio aí de dimensionamento, tá? Então, nós temos duas condições principais que nós temos que analisar. Durante o dimensionamento, é de extrema importância a gente conhecer o posicionamento da minha linha neutra. Se essa linha neutra ela vai ficar nessa parte aqui da minha capa de concreto, né, propriamente dita, que a gente chama de mesa, ou se ele vai ficar aqui na minha nervura.
porque existe uma influência bastante significativa. Tanto que vocês devem ter visto aí com os exemplos do Rafael, as duas situações de posicionamento da linha neutra, na seção T, tá? Então, como que nós vamos estar dimensionando essa laje nervurada hoje? Então, uma condição aqui bem simples, tá? E aí amanhã a gente trabalha outros também. Então, eu tenho essa situação, onde eu tenho essa altura aqui da minha vigota treliçada, tá? Essas alturas, pessoal, nós temos diversas, tá? Então, nós temos de 6, de 8, de 10, de 12, que eu vou comentar mais adiante. Então, aqui foi atribuído que a gente vai trabalhar com essa treliça, com essa altura de 8, tá? E aí, ela tem uma capa de concreto, tá? Então, a gente vai trabalhar com esse mínimo aqui de capa de concreto de 5 centímetros, totalizando essa altura total aqui de 13 centímetros, tá? Essa base aqui, nós estamos adotando de 13 centímetros, né? O meu BW dessa treliça. E nós estamos considerando também que o bloco de enchimento é de 33 centímetros de largura, tá? Que é o enchimento que nós vamos estar utilizando aqui. E aí ele tem os 8 centímetros de altura, então se ele tem os 8 de altura, a gente vai usar essa treliça propriamente dita de altura também, tá? Então aqui eu passei algumas informações para o dimensionamento dela. Então aqui nós vamos ter o nosso elemento, né? Nossa laje. E aí essas vigotas treliçadas, elas vão estar dispostas sempre no sentido do menor vão, né? Então elas vão estar dispostas dessa forma. Então aqui eu não coloquei o retângulo propriamente dito para vocês, mas elas vão estar dispostas sempre no sentido do menor vão. E esse menor vão, nós vamos chamar aí de um comprimento efetivo, nós vamos trabalhar com um vão aí de 3 metros, tá? Então lembrem sempre, esse comprimento efetivo, ele sempre está levando em consideração não só o vão livre, tá? Ele conta aí pelo menos metade do valor dos meus apoios. Então, por exemplo, se os meus apoios têm uma viga aí de 14 de largura, pelo menos eu tenho que contar 7 centímetros de cada lado, do lado que ele está apoiando no início e o lado que ele está apoiando no fim, tá? Existem outras considerações perante a norma, mas acaba sendo mais usual a gente utilizar o vão efetivo considerando o vão livre e considerando o somatório dessa distância, de eixo a eixo, tá? Então, o vão efetivo vai ser de 3 metros. Nós temos a altura H, que é a altura total do meu elemento, né? Que é de 13 centímetros, que seria o 8 da treliça, e mais os 5 da capa. O BW, que é os 12 centímetros aqui da minha base, da minha treliça, vigota treliçada. E vou usar um bloco de enchimento de 33 por 8 centímetros, considerando um FCK do concreto de 20 MPa e o ACA 60, tá? E também vamos considerar um cobrimento da minha armadura de 2 centímetros, tá? Esses 2 centímetros caem na consideração de uma classe de agressividade 1, tá? Então, primeira coisa, quando nós trabalhamos com as vigotas, né, treliçadas, né, nós temos que imaginar que a nossa seção é uma seção T. Então, a gente dimensiona a partir dessa consideração como se fosse uma seção T. Então, a gente vai criar essa geometria da nossa seção. Então, como eu vou criar essa geometria? Eu tenho que dar o valor exato do meu BF, né? Então, o que seria o BF? O meu BF, ele pega essa dimensão aqui da minha base e ele pega metade desse vão e a outra metade desse vão, tá? Aqui eu fiz a continha, né, para determinar ele, mas basicamente a gente considera a metade do vão com a outra metade do vão, tá? Mas existem duas considerações para a gente poder estar chegando nesse valor, que seria 0,5 vezes 0,33, tá? Que seria a metade do enchimento, ou uma vez o comprimento efetivo, 10% do meu vão efetivo. Então, o meu vão efetivo ele é 3 metros, 10% dele seria 30 centímetros, né? E os 50% aqui do tamanho do meu enchimento, que é essa dimensão, daria esse valor. Então, o meu X, né, que é o que vai somar de cada lado aqui do meu BF, a gente sempre usa um menor, né? Então, dificilmente, só se a gente tiver um vão muito pequeno, que a gente não vai cair nessa condição inicial aqui, de usar metade para cada lado, tá? Que é o mais usual.
Então, quando eu pego metade desse vão e metade desse vão, somando com a minha base aqui, eu tenho o tamanho do meu BF, tá? Que é a largura, o comprimento aí da minha mesa, da minha seção T, tá? Então, eu tenho esse valor de BF, que vai ser 45 centímetros. Então, a gente já tem que o BF é 45, a largura da mesa é de 5 centímetros, a altura da minha nervura aqui é 8 e a base aqui da minha nervura é 12 centímetros. Então, a gente já tem definido a questão de geometria do nosso elemento. A próxima fase seria nós calcularmos a questão do carregamento na nossa estrutura, tá? Então, nós vamos começar primeiramente pelo peso próprio, né? Então, o peso próprio, agora nós não temos uma seção retangular, nós temos uma seção T. Então, basicamente, o que a gente poderia fazer? Dividir em duas seções e somar as áreas. Então, a primeira área aqui seria os 45 vezes 5, né? Depois transforma em metros. E a outra que seria 12 por 8. Então, já coloquei eles aqui, transformado em metros, e multipliquei pelo peso específico do concreto. Tá? E cheguei nesse valor de 0,80 kN por metro, tá? O peso específico do concreto a gente sempre vai usar de 25 kN por metro cúbico, tá? Então, eu já tenho o quê? O meu peso específico relacionado ao concreto na minha estrutura. Agora, eu tenho que calcular o meu peso específico relacionado ao enchimento, né? Então, mas é isopor, é leve. Mesmo assim, ou é lajota, né? Ambos têm uma influência significativa, tá? Mesmo que seja GPS, a gente tem que levar em consideração, tá? Então, aqui, nós vamos considerar como se fosse lajota cerâmica, tá? Então, essa dimensão aqui não vai ser EPS, vai ser uma lajota cerâmica. Então, naquela tabela de cargas da 6120 de 2019, ela tem todas essas informações de peso específico dos materiais, que a gente mais usuais que se utiliza. Então, eu peguei o quê? Fiz a área da minha seção transversal, né, do meu elemento de enchimento, que é 0,33 vezes 0,08, e multipliquei pelo seu peso específico. Cheguei neste valor aqui, tá? Então, o meu peso próprio da estrutura seria o somatório dessa condição. Nós também temos que levar em consideração a utilização dessa edificação e também a carga relacionada a revestimento. Então, em relação a revestimento, isso tem uma variação, né? Então, a gente pode estar considerando somente o contrapiso, o piso, mas às vezes na minha estrutura eu tenho forro, né? Tem toda aquela estrutura de forro. Então, isso vai variar um pouquinho. Tá? Aqui nós vamos trabalhar com esse valor aqui de 1 kN por metro quadrado, tá? É o valor que nós vamos estar trabalhando em relação a essa sobrecarga, tá? Uma outra condição nós vamos trabalhar que a sobrecarga de utilização da edificação é de 2 kN por metro quadrado, tá? Então, diante dessas duas condições, percebam o seguinte, aqui nós estamos trabalhando em kN por metro, e aqui está kN por metro quadrado. Diante dessas duas condições, nós precisamos transformar esses dois valores para kN por metro. E de que forma nós vamos estar fazendo isso? Nós precisamos entender o seguinte, que essa carga ela tem que ser distribuída de forma linear em cima da nossa seção T. Então, nós vamos multiplicar pela largura da minha mesa e aí a gente converte esse valor por metro linear, tá? Então, eu peguei o valor de carga de cada elemento, então aqui, no caso, é a carga de utilização da edificação, de 2 kN por metro quadrado, né? Então, por exemplo, se fosse quarto, cozinha, sala, dormitório, nós teríamos aí na faixa de 1,5, né? Aqui provavelmente deve ser uma despensa, algum local com uma carga maior, né? E aqui seria de revestimento. Então, ambas nós estamos transformando para uma carga de kN por metro, tá? E aí, o nosso peso, nosso carregamento total da estrutura, ele vai ser relacionado ao somatório de todos esses valores que nós calculamos. Então, o peso do concreto, o do enchimento, o da sobrecarga de utilização e do revestimento, tá? Aí nós chegamos no valor de carregamento total da nossa estrutura. Continuando, pessoal.
Agora nós vamos para a parte de calcular o momento fletor da nossa estrutura, tá? Então, calculando o momento fletor, nós já temos o carregamento total, né? Então, a gente precisa encontrar agora esse valor de momento fletor. Então, como nós temos o nosso elemento, deixa eu pegar uma coisa aqui. Eu tenho esse meu celular como se fosse a minha vigota treliçada, né? A minha viga, a nervura. Então, esse carregamento ele vai ser distribuído nela, tá? Então, é como se nós tivéssemos uma viga biapoiada com carregamento distribuído. Então, o somatório desse carregamento, nós vamos utilizar para achar o momento máximo. Então, se é um carregamento distribuído em todo o comprimento da minha estrutura, num comprimento de 3 metros, nós teremos o quê? A carga vezes o vão ao quadrado dividido por 8. Então, a carga, né, o somatório delas, chegou no valor de 2,14. Então, 2,14 vezes o vão ao quadrado dividido por 8, cheguei nesse valor aqui. Então, esse valor é o momento máximo característico da minha estrutura, tá? Esse momento, ele não foi majorado ainda. Então, ele precisa ser majorado, tá? Então, a gente vai multiplicar por um fator de segurança ainda. Então, sempre quando vocês virem o MK, ele está relacionado ao valor característico da minha estrutura. Bom, feito isso, nós vamos multiplicar por 1,4 e vamos encontrar esse valor de 3,4, que é o meu momento de cálculo, que é o momento propriamente dito para a gente encontrar o valor de armadura, tá? Então, primeira coisa, após encontrar esse momento aqui, nós vamos encontrar a linha neutra. Então, aquilo que eu tinha comentado lá no início com vocês. É de extrema importância que a gente, a partir das informações de momento, do nosso concreto e também do valor da nossa mesa, de comprimento de mesa, nós encontremos a posição dessa linha neutra, tá? Porque se ela se encontrar na mesa, o cálculo é mais simplificado. Se essa linha neutra estiver na nervura, é um outro processo de cálculo, tá? Então, vamos encontrar esse posicionamento da nossa linha neutra para depois a gente conseguir determinar a nossa armadura, tá? Então, inicialmente, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Eu tenho que encontrar esse valor do meu K, tá? Então, quem que é o K? É o momento majorado já, né? O MD, dividido pelo nosso BF, que é o comprimento da nossa mesa, multiplicado pelo FCD. Então, esse FCD, então, quando eu comentei com vocês que as nossas cargas a gente majora e tanto o nosso aço quanto o nosso concreto, a gente minora. Né? Então, o que a gente vai fazer com o concreto? É concreto de 20 MPa. Mas tudo aqui a gente já está trabalhando em centímetros, né? Quilonewton por centímetro quadrado. Então, eu já converti o meu MPa para quilonewton por centímetro quadrado e vou dividir por 1,4, porque dessa forma eu estou minorando a resistência do meu concreto, tá? E majorando os meus esforços, como eu fiz aqui anteriormente. Então, resolvendo aqui, eu encontro que o meu K vale 5,29. Após encontrar o valor do K, nós temos que determinar o valor do nosso X, tá? O que seria o nosso X? É o posicionamento da linha neutra, tá? Então, eu preciso, para encontrar o valor do X, eu tenho que encontrar esse D, né? Encontrar esse D, o K a gente já encontrou. E quem que é o D? Quem que é o nosso D? O nosso D, ele vai ser a nossa altura útil, né, do nosso elemento, que a gente tem os 8 centímetros mais os 5 de capa, que é 13, e nós vamos descontar o nosso cobrimento do concreto, que é os 2 centímetros, menos metade da armadura da base. Então, nós não sabemos qual é a armadura da base. Então, a gente vai estipular aí, vamos supor, que seja de 10 milímetros. Então, metade dessa armadura seria 5 milímetros. Então, dessa forma, se eu pegar a minha altura útil de 13 e descontar o cobrimento, já foi falado anteriormente, menos metade da minha bitola, eu encontro o valor desse D, que seria o valor do meio da minha armadura até a face superior do meu elemento. Então, esse é o valor do meu D, tá bem? Bom, tendo o meu D, agora a gente já pode voltar aqui e substituir nessa fórmula, tá? Que é 0,68 multiplicado por D mais menos raiz
desse valor multiplicado pelo d ao quadrado menos 1,088 vezes o k, dividido por 0,544, tá? Substituindo os valores, como eu tenho esse mais, menos, eu tenho que verificar o quê? Eu tenho que, como a gente, é que nem Bhaskara, toda vez que a gente resolve Bhaskara, a gente não tem duas respostas. Então, por ter duas respostas, a gente tem que verificar qual que é a resposta válida para a nossa condição. Tá? Então, para a primeira situação, nós temos 25,5 centímetros. Né? Bom, mas se a nossa seção T ela tem 13 centímetros, essa resposta aqui ela não se enquadra. Tá? Então, nós temos que ficar atento que isso daqui não é válido. Então, será que a segunda resposta é válida? Quando eu faço a segunda condição, eu chego no valor de 0,76. Então, assim, 0,76 está dentro do tamanho da minha mesa, né? Então, a minha mesa tem uma largura de 5 centímetros. Então, para que a minha linha neutra fique na minha mesa, ela tem que ser dentro desse valor, tá? E ela também não, esse valor de x ele não pode ser maior que os 13, né? Porque é a altura total que nós temos aí para nossa altura total do nosso elemento, da nossa laje, tá? Então, pessoal, encontrando esse valor da linha neutra, então aqui o processo é simplificado. Por quê? Porque nós chegamos num valor onde a linha neutra se encontra exatamente dentro da mesa. Ou seja, a nossa linha neutra, ela está passando nessa região aqui, ó, na região da nossa mesa. O processo de cálculo seria um pouquinho mais trabalhoso se essa linha neutra se localizasse aqui, ó. Então, lembre, nossa altura total aqui é 13 centímetros, e aí nós temos que nos atentar a isso. Quem são os valores? Então, toda vez que vocês vierem resolver esse valor do x, verifique qual valor é válido aí para o desenvolvimento do cálculo, tá? Então, posteriormente, agora, feito esse valor do x, nós temos que determinar o quê? A nossa área de aço, tá? Essa área de aço, então, agora nós finalizamos aqui determinando a área de aço do nosso elemento. Tá? Então, como que a gente encontra a área de aço para a nossa viga treliçada, né? Da nossa laje nervurada unidirecional? Nós vamos usar o momento de cálculo, né? O nosso MD, e vamos dividir por Z multiplicado pelo FYD. Tá? Lembrem sempre que aqui a gente está trabalhando em centímetros, então não esqueçam de realizar as transformações. Tá? Então, aqui em cima nós tínhamos encontrado que o nosso MD é 3,4 kN vezes metro. Então, nós vamos transformar isso para centímetros. Tá? Então, nós vamos multiplicar por 10 ao quadrado e aí a gente consegue transformar para centímetros. E aí aparece um novo elemento aqui, que é o Z. Quem que é esse valor de Z? O Z, ele sempre vai ser o meu D, é aquele D que a gente calculou anteriormente, né, aqui em cima, que seria a altura útil menos o cobrimento, menos metade da armadura, né? Ele vai ser menos 0,4 multiplicado por x. O x seria o posicionamento da linha neutra que nós encontramos aqui no exercício. Tá? Então, fazendo aqui, ó, 10,5 menos 0,4 multiplicado por 0,76, nós encontramos o valor do nosso z. Tá? Opa. Determinado o valor do nosso z, tem o FYD. Então, quem que é o FYD? Então, da mesma maneira que quando nós calculamos o coeficiente K, nós tínhamos que minorar a resistência do nosso concreto. Então, nós pegamos a resistência do concreto, e dividimos por 1,4, que é o fator de minoração. Da mesma forma, nós vamos fazer isso com o nosso aço. Então, é o aço CA60, nós vamos dividir por 1,15, tá? Então, o aço, sempre o fator de minoração é 1,15. Resolvendo aqui, nós encontramos esse valor de área para o nosso aço, de 0,64 centímetros quadrados. Tá? Bom, e agora, o que nós vamos fazer com isso daqui?
Então, nós vamos agora abrir uma outra tabela para a gente entender um pouquinho sobre a questão do nosso aço, tá? Então, essa tabela que eu trago aqui para vocês, aqui nós podemos ter uma noção, né? Então, nós temos que atingir uma área de aço de 0,64 centímetros quadrados, né? Então, assim, quem que é esse aço que nós temos que determinar? Então, para isso, eu também vou mostrar para vocês, antes da gente ir naquela tabela, só um instantinho aqui, o formulário. Deixa eu descer até o final aqui, que está lá embaixo. Só um instantinho. Então, aqui, ó. Aqui, pessoal, é uma tabela de treliças, né? Então, o que tem que ficar claro para vocês? Então, quando a gente trabalhar com uma vigota treliçada, ela vai ter uma camada de concreto, certo? E ela vai ter essa treliça. Então, aqui é o meu banzo inferior, aqui é o meu banzo superior, tá? E aqui é a armadura da diagonal, tá? Então, toda vez que vocês estiverem olhando uma treliça, ela tem essas informações aqui, ó, TR08. O que significa o 0,8? Que é a sua altura, tá? 6. O que seria o 6? O 6 é o valor do meu banzo superior, ou seja, significa que o meu banzo superior tem um diâmetro de 6 milímetros. E esse 4 que aparece aqui significa que o banzo inferior é de 4,2 milímetros. E a diagonal também, tá? Então, a leitura dessas treliças, ela é sempre assim, o valor da altura, no caso do 8, o próximo valor, né, o 0,8 seria a altura, o 6, né, vamos olhar essa aqui, ó, 0,8,645. Então, o 6 seria o meu banzo superior, o 4 seria o valor das minhas diagonais e, por último, o valor da armadura da minha base, tá? Essa área de aço que nós estamos calculando, ela é exatamente o valor da armadura da base, tá? Porque nós estamos dimensionando essa laje como se fosse uma seção T. Então, é essa armadura da base que nós estamos dimensionando, tá? Então, assim, nós encontramos um valor de 0,64, certo? Deixa eu só voltar aqui. De 0,64 centímetros quadrados, né? Então, quanto de aço, que armadura eu teria que colocar ali para atender esse dimensionamento, tá? Então, vamos voltar lá e analisar que armadura a gente poderia colocar. Então, por essa tabela, se eu uso um ferro, né, um aço de 5 milímetros de diâmetro, cada barrinha dele tem 0,20 centímetros quadrados, ou seja, duas delas atende com uma área de 0,40. Então, a gente está faltando ainda, porque essa área de aço é referente ao banzo inferior que nós estamos dimensionando, tá? Não é em relação ao superior nem à diagonal. Então, eu preciso de mais armadura, porque essa armadura não está sendo suficiente. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Será que tem uma outra treliça, né, de altura 8 que atenda? Não tem. Né? Perceba aqui, ó, que a treliça de altura 8, o banzo inferior dela ou tem de 4 milímetros, 4,2 milímetros, ou de 5 milímetros. Então, o que a gente teria que fazer para melhorar essa minha condição, né, de carregamento, para que ele atenda a essa área? Para que eu possa manter essa treliça, eu teria que acrescentar uma armadura adicional. Tá? Então, quando eu tenho as duas de 5 milímetros no meu banzo inferior, então é nessa região inferior, para poder atender com eficiência a área que foi calculada, nós teríamos que acrescentar uma armadura adicional. Tá? Então, que armadura adicional nós poderíamos estar acrescentando? Então, para isso, a gente volta aqui nessa tabela e poderia estar verificando. Ó. Então, nós precisamos de 0,64. Nós já temos duas de 0,2, que dá 0,40. Né? Então, está sobrando aí 0,24. Então, nós poderíamos procurar uma armadura para poder estar acrescentando. Por exemplo, o ferro de 6,3, ele atende com 0,315 centímetros quadrados. É um pouquinho superior? É, mas é o mais próximo para poder estar atendendo a minha condição. Então, o ideal seria acrescentar essa barra na base ali da minha treliça, para ela ser uma armadura adicional e complementar esse cálculo de área. Então, o próprio banzo em si, inferior, ele tem as duas armaduras de 5 milímetros, né?
e que somadas dá 0,40 centímetros quadrados. E aí a gente acrescentaria uma barra de 6,3, que aí somando com o 0,40, né, esse valor com o 0,40, consegue atender a minha área de seção de dimensionamento para essa laje treliçada, tá? Então, pessoal, esse exemplo de hoje seria para mostrar para vocês de que forma que a gente faria isso. Então, perceba que o cálculo, a parte mais trabalhosa ela é um pouquinho aqui, nessa conta que é um pouquinho maior, né? Na laje maciça, a gente tem um pouco mais de informação para desenvolver, aqui é um pouco mais simplificado, principalmente porque a linha neutra ela ficou na mesa, tá? E aí, quando a gente calcula esse valor de área, a gente tem que ir lá conferir o tipo de treliça, tá? Verificar se ela atende ou não. Então, dentro dessa área calculada, qual treliça que eu consigo atender trabalhando com aquela altura. Então, assim, como o exercício foi desenvolvido com uma altura de 8 centímetros de treliça, então entendam que a armadura da própria treliça não é suficiente, então a gente precisa acrescentar uma armadura a mais. E isso que é bastante importante, principalmente quando vocês forem fazer projeto, né? Não tem só aquelas treliças prontas lá, né? Então a gente pode acrescentar armadura adicional em locais que a gente tem essa necessidade, né? Então, como foi o exemplo aqui, houve a necessidade de acrescentar uma armadura adicional no nosso banzo inferior para poder atender aí com eficiência esse dimensionamento. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, professora. Tranquilo? Tranquilo. Então, amanhã a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E aí eu faço o exemplo de laje nas duas direções, tá? Deixa eu ver quem perguntou. Professora, as atividades vai estar disponível no mentor para fazer? Eu já não consegui ir lá na FACIP, na verdade eu fui muito rapidinho e não consegui falar com o Felipe. Eu vou pedir para ele liberar logo o mentor para mim, porque provavelmente estava aparecendo o nome do Rafael. E aí eu vou postar lá. Mas eu montando, eu já mando para vocês no grupo mesmo, tá? Para vocês irem desenvolvendo. Beleza, então, vamos guardar. Tá? Aí eu mando para vocês. Mas não se preocupa não, a gente dá um pouquinho mais de prazo aí. Qualquer coisa, tá? Deixa eu ver quem mais perguntou. Poder adiantar. Tá, eu vou organizar certinho para tentar mandar. Hoje acho que não, mas amanhã eu já mando para adiantar para vocês, tá? Quando o exercício for muito extenso, eu divido em duas atividades, né? Porque a gente sabe que a parte de dimensionamento, ela acaba sendo um pouquinho maior. Então, os dimensionamentos que forem um pouco mais extensos, eu vou acabar dividindo em duas atividades, tá? Na primeira atividade, faz até uma parte. Na outra atividade, vocês darão sequência, tá bem? Só uma dúvida. O Rafael já passou quantas atividades para vocês? 2? Uma professora tinha, tipo, A, B e C. Ah, tá. Então, ele passou só uma atividade. Então, ele não passou da aula 2, da aula 3, né? Não. Tá, então beleza. Eu vou montar e mando para vocês estarem desenvolvendo, tá bem? Então, amanhã a gente volta às 7 e eu faço um novo dimensionamento com vocês de laje treliçada bidirecional. Deixa eu só ver vocês a carinha aqui, para ver como que tá a chamada aqui das crianças. Tem mais criança do que, né, adulto, tô vendo. Tem 2 aqui do André, mais da Aline. Tá feio, professor. Só criança Oi? pra todo lado. Oi? Criança pra todo lado agora. Tem para todo lado, né? Então tá bom, pessoal. Então já olhei aqui quem está presente. Então até amanhã. Tchau, professora. Tchau, tchau. Até amanhã, até amanhã. Hoje.